Olá, bem-vindo aqui ó, nossas dicas do Didu. Já começamos com o Carrilhão. O Carrilhão voltou de novo do hospital e conseguiram resgatar ele um pouco melhor. Ele agora está tocando pelo menos nas notas corretas, tá certo? Por enquanto ele está marcando a hora certa, vamos ver. Bom, aí, bom. Bom, gente, eu começo com... Eu recebi tanta mensagem de gente reclamando que eu falei tanto do Cabral com a indumentária que ele falou que parecia o Zorro, com a indumentária de Infanção no antigo programa que eu tinha no início do século, que eu vou mostrar aqui para vocês, vai? Vamos lá. Bem-vindo ao programa Celebre. É um prazer ter você aqui de novo no programa que tem a sua opinião independente e descomplica o vinho para você. Hoje nós vamos ter muitas novidades aqui. Você vai saber, por exemplo, como é que você guarda o vinho que você abriu e depois não tomou todo. Uma pergunta aqui do Ricardo Melo. Você vai saber também novidades da Expovines, que nós vamos mostrar para você. Está cheio de novidades. E nós temos hoje aqui uma pessoa especial que vocês vão ver daqui a pouco, que foi o primeiro brasileiro, é a pessoa mais importante na história do vinho do Porto aqui no Brasil e uma das mais importantes do mundo inteiro. Você imagina que ele foi convidado a cavaleiro do vinho do Porto, lá da Confraria do Vinho do Porto de Portugal, foi o primeiro brasileiro e é o único brasileiro do grau de infanção. É um homem que tem 4 livros publicados, tem mais de 400 livros sobre vinho do Porto na casa dele e uma coleção de rótulos, gente, de 7.500 rótulos diferentes de vinho do Porto. Eu estou com ninguém menos aqui do que Carlos Ernesto Cabral de Melo, que veio paramentado com a sua roupa de infanção. Está aqui, Cabral, um grande prazer ter você aqui conosco. Que agradeço. Essa indumentária fabulosa que só você tem o direito de usá-la aqui no Brasil, não é isso? Você é o único brasileiro? Hoje nós somos em 57 confrades no Brasil, são 56 cavaleiros e eu que sou infanção, que é um título, mais alto título reservado dentro da confraria. Acima do meu cargo, só existe um, mas é reservado para chefe de Estado, coisa que eu não pretendo. Você não pretende ser chefe de Estado? Seria uma boa, hein? É o título de cancelário. De cancelário. Seria uma boa. Eu fatalmente colocaria o vinho na merenda escolar. Esse seria o primeiro. E aumentar bastante o consumo? Muito, né? muito. Como já houve no passado, já que a coroa implicava que o Brasil importasse uma quantidade, né? Você e que se fizesse também, né? Aqui porque queria que a gente importasse de lá, né? Você sabe que eu vou pedir para o Ramatiz nos servir um vinho do Porto, quando o nosso patrocinador soube que você era convidado. Ramatiz, por favor, temos aí um Porto, né? Que vai ser aqui oferta. Vamos servir. Cabral, eu trouxe a taça que é correta e trouxe uma que eu tenho em casa da minha avó. Essa aqui é a mais correta? Essa é a mais correta. Que dá para você ver bem a cor do vinho. E eu trouxe, eu acho sempre legal para mostrar para os nossos telespectadores como se usava antigamente. Não é? Então nós temos aqui, gente, vocês sabem, todo entrevistado aqui recebe um vinho de presente que nós vamos degustar aqui, enquanto você está no conforto da sua casa, e você pode comprar pela internet. Basta entrar na expande.com.br ou telefonar de todo o Brasil, 0 operadora 11 3847 4747. Nós vamos provar aqui este fabuloso, é um bom vinho, Cabral, esse Quinta de la Rosa? Aliás, não só o vinho é bom, como o local onde é produzido é magnífico. É mesmo? É perto do Pinhão, uma paisagem linda, bem nas margens do Rio Olha Douro, que bárbaro. Uma casa maravilhosa e cepas cultivadas muito antigas. Eu acredito que a idade média das cepas dessa casa esteja em torno de 50 anos. Olha que maravilha. E vocês podem adquirir esse vinho de R$ 55,00 por R$ 39,00, gente. Veja que oferta é só durante o programa. A oferta vai ficar entrando aí, vocês vão sabendo e podem acessar pelo site ou telefonar e até esticar um pouquinho mais depois do programa, que eu sei que a Expand está lá de plantão.
A vinícola Salton vai comemorar 100 anos daqui 2 anos. Vinícola centenária e líder em espumantes no Brasil. Tenha sempre em casa uma garrafa de espumante Salton Brut Ouro. Você vai receber seus amigos sempre com elegância. A Casa Flora está trazendo ao Brasil o famoso queijo espanhol de La Mancha, da marca Rocinante, uma empresa de mais de 500 anos e que tem o certificado ISO 9001, que garante qualidade, e o ISO 14001, que garante todos os cuidados necessários com o meio ambiente. São queijos feitos à base de leite de vaca, de ovelha ou de cabra, e até da mistura deles, como o famoso manchego. A Casa Flora tem peças inteiras e em pedaços embalado a vácuo, e entrega no seu próprio estabelecimento. Casa Flora. Alberto Arizu, bem-vindo ao Brasil mais uma vez, aqui na inauguração da loja do nosso amigo Adolar Herman, uma loja muito bonita. Eu acho que agora vão aumentar as vendas do Luigi Bosca, ¿no? Sí, muy bien. Siempre muy contentos con nuestro mercado en Brasil, que ya tenemos muchos años trabajando aquí. Hay que recordar que Luigi Bosca fue uno de los primeros proyectos premium de Argentina aquí en Brasil, y ya hoy contando con casi más de 12 años de historia en el mercado brasileiro. Hoje, quantas garrafas de Luigi Bosca são vendidas por ano aqui no Brasil? Alrededor de 40.000, 45.000 cajas. Que beleza, hein? Cajas de vino. Sí. Parabéns, é um dos grandes produtos que levantaram o nome da Argentina aqui no Brasil. Aparte hemos ido mejorando y hemos ido ampliando nuestra distribución en Brasil, así que verdaderamente muy contentos, muy bien protegidos y cuidados también por Certamente, por ¿no? Certamente. Obrigado, Alberto, um abraço papai, hein? Bueno, muchas gracias, muito obrigado. O espumante brasileiro está entre os melhores do mundo. Isso é reconhecido até pelos enólogos de champanhe. Eu tenho sempre em casa o Salton Brut Ouro. Boa qualidade, Chardonnay com Riesling itálico e está sempre à mão para receber os meus amigos. Faça como eu, Salton Brut Ouro. Cabral, você publicou já 4 livros, eu tive em 2 deles no lançamento, tive o prazer, um de vinho do Porto Lindo, sobre o vinho no Brasil, não é verdade? Tenho 2 livros de harmonização. Deixa eu fazer um brinde a você, é o vinho do Porto, é com a mão esquerda, né? Pode ser com a direita. Saúde. Obrigado. Ah, que maravilha isso. Temos o queijo não é mocap, não. Esse queijo aqui temos um gorgonzola italiano, então, tem um Serra das Antas, que é bárbaro aqui, um reblochon. Já vamos degustar. Fique à vontade. Mas eu tenho, seu livro. Eu tenho 2 livros sobre harmonização de comidas. Um livro só de vinhos brasileiros com comida e um de vinhos importados também com comida. Depois tenho de maior pesquisa histórica, que é a presença do vinho no Brasil, que conta a história do vinho no Brasil de Pedro Álvares Cabral até os dias de hoje. Depois tem um que conta a história do vinho do Porto através da imagem, que pouca gente sabe, mas comercialmente falando, o vinho do Porto foi o primeiro vinho do mundo a colocar um rótulo comercial na garrafa. Olha, que bacana. Foi a partir de 1863, um Quinta do Vesúvio, que pertencia à Casa Ferreirinha, na época de Dona Antônia. Ferreirinha foi o máximo. Dona Antônia Ferreira. E de lá para cá, os rótulos foram crescendo de tal maneira que ficou muito bonito. A época da fase do ouro, a época da fase das homenagens. É muito rico, mais. Né? Rótulo de bebida é muito bonito. Eles são, analisando um por um, você tem uma história atrás de cada rótulo. E aí esse foi o 4º livro. E agora, para você ver, eu trouxe aqui o rascunho. Esse é um rascunho mas olha o tamanho do próximo livro que será lançado em dezembro, que é um dicionário de vinho do Porto. Que maravilha! Quantos verbetes? Que é uma raridade que no mundo, embora o vinho do Porto tenha quase 400 anos de idade, ninguém tinha feito um dicionário. E eu e o meu melhor amigo em Portugal, que é o Manuel Poças, da Casa Poças. Está junto com você nós dois escrevemos esse livro. Ah, que bacana. Está com 3.500 palavras só ligadas ao vinho do Porto. Que fantástico. Onde entre os verbetes, por exemplo, de todos os verbetes técnicos de um barco rabelo, que bacana, os verbetes técnicos da tanuaria, todas as ferramentas que eram feitas, a linguagem própria que cada armazém tem, a linguagem das vindimas, que cada região do Douro fala de um jeito,
Que e tem lindo. pesquisa histórica. Quando é que você lança esse livro? Sai em dezembro. Dezembro? Estamos agora na fase... simultâneo aqui em Portugal? É, aqui em Portugal. Vamos lançar nos dois lados. Fazer um evento no mesmo dia. Tem dia? uma editora em Portugal e uma editora no Brasil que vão publicar esse Puxa, livro. que bacana. Depois você me dá a data certa, nós vamos divulgar aqui para os Sim. nossos telespectadores. E a coisa mais gostosa de fazer um dicionário, Didu, é que é uma obra inacabada. Depois Sempre que lançar, vai surgir, vão aparecer mais umas 500 palavras que alguém vai dizer que você escreveu. Né? Você esqueceu, então a gente vai e coloca. E é uma obra inacabada. Mas, Cabral, me conta aqui para os nossos telespectadores o que é vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho que é colhido das uvas normalmente como qualquer outro. Essas uvas começam a fermentar e no início da fermentação o enólogo decide 3, 4 dias depois, ou 5, 6, 7, dependendo do grau de açúcar que tem nesse vinho, ele interrompe essa fermentação com uma adição de aguardente vínica. Um aguardente de 77 graus de álcool e adiciona na proporção de 4:1. Cada 400 litros de vinho ele põe 100 de aguardente. Então, a interrupção da fermentação faz que fique um açúcar residual. Por isso que todo vinho do Porto é doce, uns na maior intensidade, outros na menor, pode ter um branco seco. Então fermentou até o final, depois é que eu coloquei aguardente. E aí depois, a grande graça do vinho do Porto está no fato de eu educá-lo. E aí é por isso que tem vários tipos de Porto, porque o Porto é um vinho que aceita ser educado. Ou seja, o homem age sobre ele diretamente, e interfere envelhecendo no seu ou não, ou crescimento, pondo na garrafa, ou deixando no tonel e tudo mais, e acaba criando aquela gama de estilos de vinho do Porto que existe. Tá certo. Eu vou interromper você um minutinho, porque eu quero agora contar aqui para o Ricardo Melo, que nos escreveu falando o seguinte: Didu, como é que eu faço? Porque às vezes eu compro vinho, a minha mulher não me acompanha no vinho, sobra um vinho. Eu posso deixar ele na garrafa, eu posso deixar na geladeira, o que eu faço? Eu vou dizer a você, Ricardo Melo, é muito oportuna essa pergunta no dia de hoje, que nós estamos com uma meia garrafa. Você tem várias maneiras de guardar o seu vinho. Eu costumo guardar numa meia garrafa, exatamente de vinho do Porto. Você compra uma meia garrafa dessas, aproveita aí a oferta, tome ela inteirinha, depois você lava bem essa garrafa e quando você abrir um vinho que você não sabe se vai tomar inteiro, antes de você saber se vai tomar inteiro ou não, assim que você desarrolhar, você preenche essa garrafa, que é exatamente meia garrafa, e arrole. E deixa ela exatamente onde estava a garrafa que você abriu. Se você tem uma adega, você deixa na adega. Se você costuma deixá-la num armário longe dos produtos de limpeza para não contaminar a rolha, você deixa lá e pode até deixar na geladeira, na porta, na parte de baixo, e no dia seguinte, depois de 10 dias, depois de um mês, ela está perfeitamente no estado perfeito para você continuar tomando aquele vinho. Existe também o Vacuvan, que é aquela rolha de borracha que você suga o oxigênio, porque o que estraga o vinho é o oxigênio. O contato do líquido com o oxigênio oxida o vinho e deteriora o vinho. Alguns, às vezes, melhoram, né? Mas eu sei que não é o caso da sua pergunta. Então, compre sua meia garrafa de vinho do Porto e depois de esvaziá-la bem acompanhado, obviamente, você lave bem e passe a fazer isso que você vai ter mais proveito com o seu vinho. Está respondida a pergunta, Ricardo? Então, Cabral, voltando ao vinho do Porto. O vinho do Porto harmoniza com o quê? Porque as pessoas... Quando é que alguém deve tomar um vinho do Porto? Vamos primeiro falar... Eu diria, você que pode momento? tomar de aperitivo, principalmente os portos brancos, excluindo-se aí o Lágrima, que é um muito doce, mas o white e o dry você pode tomar como aperitivo, inclusive conjugá-lo aí com uma tônica, com limão, long drink com gelo e com tônica. Se quiser um tawny ou mesmo um ruby comum de entrada, pode tomar, porque há pessoas que gostam de vinhos mais adocicados. Depois, no final, nós temos uma coleção de vinhos, no final do sobremesa, uma coleção de vinhos que combinam com queijos maravilhosos. Então são geralmente os rubis, os mais encorpados, que são os Let Bottle Vintage, ou mesmo os vintage. Agora, o rubi que é mais comum, que as pessoas costumam encontrar aí nos supermercados, nas lojas... Hoje tem 60% do mercado no Brasil. O rubi é 60% do mercado? E o resto é tawny, ficando 5% para o branco. Então, o rubi basicamente é para queijos? Para queijos, aquelas você frutas pode, secas também? E mesmo para aperitivo e algumas frutas secas. Já os tawnies, aí que sim, são mais que é uma evoluídos. iguaria, seria para as sobremesas, todas elas à base de frutas secas. Por exemplo, uma torta de Santiago, uma torta de amêndoas,
Que a gente maravilha, fura não? com o garfo em cima e põe vinho do E Porto põe Town. na própria Certo, sobremesa? Na própria tônica. Ó, já aprendemos mais uma, hein? Uma outra coisa gostosa de se fazer, que se faz muito em Portugal, é esse melãozinho pequeno que nós temos aqui no Brasil, que a gente chama Sei. de melão japonês, aquele pequenininho, Sei. que é bem amarelo. Você corta, tira a semente, enche de vinho do Porto Town e vai comendo. É mesmo, é? Sim, o melão pode estar Você até sabe verde, que ficou uma você- delícia. Você sabe que lá em casa eu tenho um pedaço português, né? E eu já contei isso a você, que eu tomei vinho do Porto antes de mamar na minha mãe, por uma feliz heresia do meu avô. Mas lá em casa, invariavelmente, 2 ou 3 vezes por semana, tomava-se leite com ovo e vinho do Porto. Ou então só a gemada, a gema com vinho do Porto. Com vinho do Porto. Até a década de 50 era o remédio do brasileiro. Durante 100 anos, o Brasil foi o segundo maior consumidor de vinho do Porto, porque o vinho do Porto era consumido muito mais como um remédio do que mesmo como um aperitivo. Então, gozado, era não? o seguinte, como nós não tínhamos as vitaminas sintetizadas, não tínhamos os antibióticos, não tínhamos nada disso, a melhor vitamina que os próprios médicos receitavam era uma gema de ovo de pata, de preferência, uma colher de açúcar e uma dose de Porto. Batia isso tudo, dava-se para o pai, para as crianças antes de ir para a escola, para todo mundo. Que fantástico, não? Tá aí uma turma. E funcionou, né? Tem uma turma com 100 anos hoje que você pergunta foi o que ovo você de fez. pata com vinho do Porto. Mas é uma grande vitamina. Grande Há uma vitamina. marca, inclusive, da Casa Ramos Pinto, muito antiga, que chama-se Febrífugo, ou seja, vinho do Porto para combater a febre. Olha, que fantástico E aqui no Brasil, tentando vender no vácuo do vinho do Porto, 2 eminentes farmacêuticos brasileiros tentaram copiar. O Cândido Fontoura fez o biotônico e o Silva Araújo fez o vinho reconstituído Silva Araújo. Foi uma tentativa que se vendia tanto Porto que eles também queriam vender. Então, no início do século XX, eles fizeram isso. E foi muito interessante porque esses 2 produtos concorriam diretamente com o vinho do Porto. Essa é aquela sua história querendo saber do Souzão, onde é que estavam as pipas de Souzão. Lá embaixo no que sul. nós temos aqui. Vamos dar uma olhadinha, Cabral? Vamos lá. Danilo Calegari, naquela época, Danilo era o homem da Rio Grandense. E aí começamos a ver os vinhedos, na época do Grande União, que era tudo por varietal, que foi quem lançou o estilo varietal na década de 30 no Brasil. Aí começamos a olhar, falou, olha, tem aqui um canto, 1 hectare de Souzão, que era uma experiência que a gente queria fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, aí o Danilo virou para mim e falou assim, não, eu tenho uma pipa lá na vinícola com 4.000 litros de um Porto que eu fiz. Aí eu fui na vinícola, quis provar, ele não deixou. Eu voltei várias vezes, não deixou. Agenciei até o Golim para lutar por mim, para ver se o Golim era muito amigo do Danilo e não deixou. Você acredita que o Danilo morreu? A vinícola foi vendida. Eu não provei esse diabo desse vinho. Cadê esse vinho do Porto, Deonir? Esse vinho do Porto, quem deve ter ficado foi o Dallo Pisol. O Rinaldo? O Rinaldo deve saber Ele comprou o destino. Não sei, Eu tenho uma foto minha, é um negócio muito interessante. Mas não é Porto, cara. Não é, mas eu queria provar, porque era um Souzão. Que começou na época que o senhor Rosa veio para o Brasil para testar o Rio Grande do Sul, para fazer um vinho tipo Porto, para concorrer com o biotônico, com o vinho do Silva Araújo, que estava incomodando o Adriano Ramos Pinto. É coisa do ministro do século. Então, Cabral, continuando aqui com a nossa conversa de vinho do Porto, você me contou uma vez que você tomou todos os Porto Vintage desde 1815, é isso? 1815, que é o chamado Waterloo Porto, que é o da Batalha de Waterloo. Olha ano só. da Batalha de Waterloo. Eu tomei todos, tive o privilégio de uma noite cometer essa heresia de tomar 80 safras diferentes. Claro que 3 horas da manhã baixei pronto-socorro, porque eu exagerei, tive que tomar uma glicose. Beba com mais. moderação, hein, não gente? façam Você nunca sabe? isso, não façam nunca. Mas há anos que se destacam e há anos que não se destacam, mas que uma casa se destaca. Esse que é o mais bonito no vinho do Porto. Olha que Às vezes bacana. temos um ano mal para todo mundo e uma casa num confim sai do bem. Douro, na curva de uma montanha, acabou colhendo lá umas uvas especiais, melhor que a dos outros, e acabou fazendo um ano excepcional. Então, o muito bonito de se ver no vinho do Porto é exatamente isso. Você, com os seres humanos, não existem 2 portos iguais. Eu falei aqui para os nossos telespectadores aí de Porto Vintage, mas provavelmente eles não sabem. Você não quer explicar
o que é exatamente um porto vintage. O vintage, como diz o nosso chanceler aqui da confraria, o Vitor Lazaval, é uma seleção apertada dentro de uma colheita excepcional. Hoje, só 2% de toda a produção de vinho do Porto é declarada vintage. Vintage é o suprassumo do vinho do Porto. É aquilo que a natureza deu de mais alta qualidade, nas características aromáticas, de paladar, de cor, e que não sou eu que quero. O enólogo separa uma quantidade que ele acha que é vintage, porque ele conhece as qualidades, remete ao Instituto do Vinho do Porto, depois de uma minuciosa análise, o Instituto declara para aquela pessoa, fala, olha, as 2.488 garrafas que você tem desse vinho ficam declaradas vintage. E aí tem que engarrafar e guardar, ele só fica 2 anos na madeira e depois fica guardado. E quando a gente compra vintage em um premier, como se faz em Bordeaux, a gente compra barato. Mas se deixa passar 5, 10 anos, ele vai melhorando a qualidade, o preço vai dobrando. É o caso, por exemplo, do Nacional 2000. Né? O ano 2000 foi muito bom, aquela parcela especial dele. O Nacional 2000, ele foi feito e abriu a 500 euros a garrafa, porque só deram 800 garrafas. Olha só. 3 meses depois já estava 1.000 euros. Hoje está valendo 3.000 euros. Que maravilha, não? Por causa da qualidade que é excepcional. Então, esse é o vintage, que é o que existe de melhor. Depois tem o Let Bottle Vintage, que seria, não, é um vintage mais jovem, para se beber mais rápido, ele também é intenso de cor, mas ele tem muita fruta vermelha. O LBV a gente sente framboesa, amora, cereja, um espetáculo, né? E aí depois você tem os datados nós chamamos de vintage de aniversário, que é interessante, eu pego uma parcela de vinho e guardo durante no mínimo 7 anos num tonel de 550 litros, no mínimo 7 anos. Posso guardar 50, 100 anos. Quando ponho a vender, é o chamado vintage de aniversário. Por exemplo, hoje todo empresário bem-sucedido está na faixa aí dos 45 a 60 anos. Então esses vinhos estão valiosíssimos, porque quando um cara desse faz aniversário, o que a gente dá de presente para ele? É verdade. Nada como dar um porto do ano que ele nasceu. Muito bacana. Então é o chamado vintage de aniversário, o porto de aniversário, né? Que ele é um super tawny, fica com uma cor, inclusive topázio. Tá certo. Depois você tem a denominação de origem, 10, 20, 30, 40 anos, que é uma mescla de vinho que dá uma média de idade de 10, 20, 30 e 40 anos. Esses são esplendorosos para aquelas sobremesas de frutas secas que eu lhe falei, que é algo assim sublime para isso. E depois tem os comuns. Os comuns. Cabral, vou interromper de novo, que nós temos agora uma outra informação importante aqui para os nossos telespectadores. Ana Rita, o desafio de hoje é queijo e vinho, né? O brasileiro faz um pouco errado, porque precisaria ter mais vinho branco no queijo e vinho, não é verdade? Tanto é que fala sempre queijo e vinho, na verdade é queijos e vinhos. E vinhos, exatamente. Porque temos assim uma variedade de queijos enormes. E vamos hoje dividir para fazer a coisa mais fácil entre queijos brancos ou frescos e queijos mais maturados. Tá certo. Pelos brancos, frescos, ou tipo queijo de cabra, eu sugiro um Sauvignon Blanc Norto. Todo mundo conhece, a Norton, uma das mais antigas vinícolas da Argentina. 2007, um vinho fresco que combina e que respeita o gosto delicado dos queijos mais frescos. Tá certo. Agora, por um queijo mais maturado, um parmesão, um pecorino, aí já vamos na Itália, na minha terra. Boa. Tem uma região lá que se chama região do Monte Conero, que fica na região Marche. Esse vinho é um Serrano Rosso Conero. É uma região perfeita, que parece um pouquinho com a região da Toscana. Olha que bacana. Agora, esse vinho que eu já falei primeiro, o Sauvignon, é de R$ 27 para R$ 22,50. O quê? Uma semana inteira, né? Vocês têm tempo aí, uma semana, vão nas lojas da Expande aí mais próximo da sua casa. E o Serrano Rosso Conero do Manironchi de R$ 49,00 por R$ 39,00. Por 39. Então dá para comprar os dois e fazer com os dois tipos de queijo. Exatamente. O queijo mais leve com o branco e o queijo mais encorpado, aquele duro, com o tinto. Aproveite a oferta, hein? Então, Cabral, voltando aqui nesse assunto maravilhoso, qual é o porto que você sonha em tomar e que ainda não tomou? Existe isso? Na sua carreira aí, vitoriosa de... Olha, é aquele porto que alguém vai me dar amanhã para tomar, porque eu não sei. Eu acho que é esse daí, porque escolher data, escolher, tudo vai do momento, né? Você sabe que o melhor vinho do mundo é aquele que a gente bebe na companhia de quem a gente ama, preferencialmente. É verdade, grande. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas, pelo excesso de amizade que eu tenho em Portugal, pelo volume de pessoas queridas que eu tenho, a cada casa que eu chego, a cada amigo que eu visito, tem uma surpresa renovável a cada instante. Quando viram para mim, falaram, olha, com a maior naturalidade, já tomou 1892? Não? Ah, então vou buscar uma garrafa. Então,
São coisas, nunca sei o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Bacana. Então, eu não tenho assim uma data super... O que eu gostaria mesmo, se possível, e se a natureza permitisse, era de viver aí um bom, grande número de anos a mais para degustar, junto com os meus netos, os portos que eu estou guardando deles. Porque eu já estou colecionando a data que os dois nasceram. Bárbaro, muito então, bacana. se daqui a alguns anos nós pudermos sentar junto e tomarmos aqueles vinhos, eu já me sinto recompensado Tá com o meu ótimo. vinho do Porto. Cabral, vou te interromper de novo, porque nós temos aqui uma novidade que aconteceu agora, mês passado, na Expo Vines. Vamos ver? Vamos lá. Uma iniciativa inédita em termos de união do setor, tá? Tanto que nós estamos levando, e não é inédito também, mas é um esforço que vem sendo aprimorado nos últimos meses, que agora já vamos ter uma campanha em breve chamada Vinhos do Brasil, uma boa escolha, que mostra que mais do que nunca é momento de fazermos mais do que uma boa escolha, uma escolha inteligente. Os vinhos do Brasil são vinhos com características muito particulares, muito próprias, o que os diferencia de outros vinhos de outras regiões. Eles não são melhores nem piores. No estágio que estão hoje, estão maduros e com diferencial. O Antes no Brasil, mais ou menos, inspira o que está aqui, vinhos do Brasil. Ou seja, no exterior estamos trabalhando em conjunto para fazer o Brasil ser conhecido também um pouco pelo vinho que produz. E aqui no Brasil nós temos que mais do que nunca reforçar que o vinho do Brasil já ultrapassou as fronteiras do Brasil. Então por que não consumir mais e mais? Afinal, ele realmente é uma boa escolha e inteligente e complementar. Isso mesmo. Parabéns para vocês e sucesso, hein? Aí, Lídio Carraro, poxa, é um prazer ter você aqui em São Paulo. Gostei muito do seu experimento com o Nebbiolo. Qual é a sua perspectiva com esse vinho? Como é que surgiu essa ideia? Pode contar. Conta aqui. Mas eu não consigo. Deixa eu pensar. Fale à vontade da Nebbiolo para mim. Quero saber como é que surgiu. Como é que você pensou em Nebbiolo? Você é um apaixonado de Barolo? Essa variedade veio da Itália. E nós estamos começando a cultivar aí, deu muito certo, na região da Encruzilhada do Sul. E Nós você, estamos muito entusiasmados. e você não acha que devia botar uma parcela numa barrica enorme de madeira eslovena? Eu não acho que não, por Não? enquanto não. Vou deixar o gosto dele original. Quer que tire mesmo só a planta e a Só terra? da natureza. Tá certo. E muito pouco coisa química. Se possível, nada. Se possível nada, é isso aí. Obrigado, Lídio. Prazer em te conhecer e te ver aqui em São Paulo. Cabral, voltando, eu quero tocar num assunto que foi polêmico, porque eu fiz uma crônica por sua autorização de Fascinado com a História. Queria que você contasse aqui no programa para os nossos telespectadores o projeto do seu falecimento. Exatamente. Como é que vai ser o seu velório, que vai acontecer isso já ficou famoso. daqui 120 anos. Espero que seja isso. E eu vou estar lá, hein? Eu desejo que o dia que eu morrer, se tiver que ter um velório, porque a gente nunca sabe, que a Leda pegue todos os portos que tem lá em casa e sirva no velório para todo mundo. Tem duas intenções. Primeiro, para celebrar a vida, porque eu passei por essa vida e o Porto me foi tão bom. Se dedicou ao me vinho fez do tão Porto bem. e foi bom para você. Eu sou um verdade. devedor para o vinho do Porto, de tanto que ele fez Não, bem eu pra acho que minha vocês estão vida. empatados, Cabral. Então, eu gostaria que todos bebessem. Segundo, vem uma brincadeira, que no dia seguinte eu gostaria que amigos que foram no velório encontraram com aqueles que não tiveram tempo de ir, e não falam, "Puxa, foram. o que Você eu não perdi?" sabe o que perdeu. Se nós bebemos, que não os dois. E depois Ai, eu que gostaria de maravilha. ser cremado e que as minhas cinzas fossem guardadas no meu decanter predileto do vinho do Porto, que é um decanter da confraria, lacrado e jogado no Rio Douro. Olha. Eu acho que estaria completo o meu Ao que eu já ciclo. me dispus a fazer, Isso, desde que você deixe... Isso, que eu deixo o numerário É claro, reservado de primeira classe de Primeira preferência, classe. né? Pra mim, pelo menos a última viagem, de primeira classe. Cabral, eu queria agradecer a sua presença Eu aqui, que agradeço. fazer mais um brinde, vida longa a Obrigado. você. A nós todos. Gente, até o próximo Celebre, beba com moderação, hein? Saúde! Uma figura, né? Vocês viram o Ramatiz novinho servindo vinho do Porto? Vocês viram os preços dos vinhos, gente, anunciados? Uma coisa fenomenal. Isso faz 15 anos, é uma coisa absurda.
Bom, vamos ver qual é a dica que eu tenho de vinho lá na World Wine, naquele portfólio de orgânicos, biodinâmicos e naturais? Olá, hoje eu queria indicar para vocês lá do portfólio da World Wine um vinho espetacular lá do Chile. Eu falo do Odfiel, fala-se Odfiel, né? Escreve Odfigel, mas fala-se Odfiel. É um nome norueguês. Esse aqui é o Odfiel Orzada, um Chardonnay. O Odfiel é o norueguês Lawrence Odfiel. Ele é um armador, aquele cara que trabalha com transporte marítimo, uma empresa muito grande, e ele se encantou pelo Chile. A empresa já está comemorando 25 anos. E olha, tem vinhedos biodinâmicos e tem também parcelas de vinhedos orgânicos. O bacana é o seguinte, eles só fazem vinhos com as fermentações indígenas, tudo fermentação espontânea, portanto você tem a certeza da identidade, o DNA daquele lugar. Eles ficam ali no Vale do Maipo, é pertinho de Santiago, um lugar lindo de visitar. Eles têm até uma raça de cavalos que eles trouxeram lá da Noruega, que eles criam ali. É um lugar lindíssimo, as instalações são muito bonitas. Eu tive o prazer de visitar. Aliás, tive o prazer também de conhecer o Lawrence Odfiel, quando teve uma vez no Brasil, almoçamos juntos, uma pessoa maravilhosa, encantado com as coisas da natureza, e a empresa já está comemorando 25 anos. Esse ano, inclusive, teve aqui a enóloga deles, que é a responsável por esse vinho, que é a Francisca Palacios. A Francisca Palacios é um doce de pessoa, uma moça muito simpática e competente. Esteve aqui fazendo uma palestra, degustando vários vinhos, fizemos uma vertical. Está aí nos meus vídeos do Instagram, você pode procurar que você vai encontrar. Olha, um vinhaço para você curtir a pureza de um Chardonnay do Chile, do Vale do Maipo, com toda a autenticidade e expressão verdadeira do terroir, lá na World Wine. Muito bom, né? O portfólio da World Wine é imenso e tem vinhos em várias faixas de preço. Vale a pena frequentar com mais afinco esse portfólio. Bom, é o caso da Delacroix também, que só traz vinhos franceses, só vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, que tem lá uma dica para nós. Vamos ver? Ô Gefra, o Remejane é dos primeiros também, não? Estava desde o início. Exatamente, fazia parte dos 10 primeiros rótulos que trouxemos no Brasil. Isso é um bom sinal, estão felizes, os dois estão felizes. Exatamente, isso é um vinho para mim que é fantástico, tem um custo de benefício excepcional. Quanto é que ele está custando? Está 195. 109, ótimo preço mesmo. E um Côte du Rhône, para mim, de sonho, porque tem a riqueza do Rhône e ao mesmo tempo uma mineralidade porque fica mais alto nas colinas. Okay. As noites, já foi lá, as noites super frias e os dias quentes, então você tem realmente uma elegância e uma coisa super aromática de garrigue, de planta selvagem. Que bacana! É fantástico esse vinho. Esse produtor é maravilhoso e um rótulo muito legal, né? Você harmonizaria com o que, Gefra? Um pernil de cordeiro, por exemplo. Pernil de cordeiro. Ia funcionar super bem. Que podia fazer outra coisa. Também rôti de porc. O rôti de porc au pruneau, c'est excelente. Beleza, né? Já está me dando apetite. Merci beaucoup, Gefra. Muito bom, né? Bom, gente, eu recebo aqui do Luiz Fernando, me escreve fazendo uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: Didu, por que alguns vinhos trazem tanto na rolha e alguns também no rótulo, a maioria no rótulo, aliás, e a frase mise en bouteille au château, que me parece uma coisa um pouco óbvia? Por que isso? Achei legal a pergunta, até por uma curiosidade, porque o ano passado, que foi 2024, comemorou-se o centenário da primeira garrafa do vinho mise en bouteille au château, ou seja, embotilhado no castelo, na propriedade.
engarrafado na propriedade. É isso que significa mise en bouteille, colocado dentro da garrafa no chateau, não é isso? Então, quem foi que fez isso pela primeira vez? Foi o Mouton Rothschild, o Philippe de Rothschild, que era um cara aficionado na qualidade, e ele há 100 anos atrás, eu achei estranho que ninguém comemorou isso, ninguém falou disso, nem o próprio produtor, e era uma coisa que, por que acontecia isso, Luiz Fernando? Porque no passado era comum que esses vinhos famosos eram vendidos a granel, eles saíam do chateau, do produtor, em barricas para comerciantes, os negociantes, chamados negociantes. Os negociantes, eles punham o seu nome em destaque, porque eles eram a garantia de qualidade, eram conhecedores e compravam só coisas que realmente valiam a pena, e eles tinham mais nome do que o produtor. Eles é que garantiam a qualidade para os vendedores do que estavam levando. E aí eles engarrafavam. Era uma coisa interessante isso. Então, o vinho antes do Mouton Rothschild, 1824, ele era vendido a granel, e o negociante que engarrafava com seu nome, e embaixo vinha Mouton Rothschild. O Barão, depois que fez isso, foi um sucesso. Você imagina o que isso representou de custo, porque uma coisa é você vender os 200 e tantos litros numa barrica para um comerciante, outra coisa é você estocar isso, engarrafar, comprar garrafa, ter local para estocar, fazer seu rótulo, enfim, assumir um custo, mas que foi tão importante e passou a dar uma garantia. Primeiro, passou a dar uma exposição ao seu nome muito maior do que tinha, e segundo, uma garantia de que tinha sido engarrafado lá na propriedade do produtor. Isso virou uma coisa importante, por isso que muitos passaram a fazer a mesma coisa, e passaram a usar esse termo, mise en bouteille au chateau, engarrafado no produtor. Tá certo? Espero ter esclarecido. O Elton me escreve agradecendo a resposta que eu tinha dado a ele, e ele me pergunta, falou que tinha uma dúvida. Ele foi uma dúvida que me veio. Eu tenho uma pequena propriedade de 4 acres na Irlanda. Gosto de vinhos, mas aqui acredito que seja inviável. Estou pensando em comprar uma dessas vinícolas abandonadas. Ele tinha perguntado sobre várias vinícolas mal cuidadas, abandonadas, que eu respondi num outro Dicas do Didu. E para fazer um exclusive business, para movimentar por visitas e tal, e indo um pouco além, será que tem esse tipo de oportunidade também no Brasil? Bom, o Elton, eu acho esse é o grande futuro, na minha opinião, para a maioria dos produtores, é o enoturismo. Tanto é que tem crescido pra caramba o enoturismo. Tem gente, você sabe que tem casos de enoturismo de gente que, por ter uma propriedade num lugar simpático, que era antigo produtor e estava abandonado. Isso acontece muito na Itália. O herdeiro, o neto, pega aquilo lá e transforma num agriturismo, que eles chamam. 4, 5 quartos de hospedagem, café da manhã e tal, e para ter o charme da coisa, ele volta a fazer o vinho. E alguns fazem vinhos muito bons. Então, sem dúvida, esse é um outro caminho. Tá certo que é um negócio diferente de fazer vinho. O enoturismo requer um conhecimento específico, um trabalho específico que não tem a ver em fazer o vinho. Mas eu acho que é um caminho muito viável e que está num crescimento enorme. Você certamente pode se dar bem se tiver um preparo para isso, não entre de gaiato, vá se informar melhor, vai estudar um pouco, ver o que é necessário de infraestrutura e de estrutura, que eu acho que pode dar muito certo, sem dúvida. Aqui no Brasil acontece muito isso. Hoje nós temos aqui no sul de Minas e norte do estado de São Paulo, está acontecendo um fenômeno incrível.
O Espírito Santo do Pinhal, que começou lá com o vinho da Guaspari, foi um boom de vinícolas. Hoje tem 40 vinícolas naquela região e pousadas de 300 euros a diária. Um negócio assim inacreditável, onde a qualidade do vinho acaba nem fazendo muita diferença, porque é um programa turístico. O cara sai de São Paulo, vai visitar uma vinícola que ele não conhece, é uma cidade bucólica, pequena, fica hospedado num lugar charmoso, toma o vinho e pronto, é um outro negócio. Eu acho que existe muita oportunidade, sim. Agora, o Elton, eu vou dizer uma coisa a você. Como falava um grande amigo meu, o Rubens Carvalho, já falecido, quando eu tive um bar de vinhos que deu tudo errado, ele um dia olhou para mim e falou: Dudu, você gosta de vinho? Toma vinho, não faz vinho, não vende vinho, toma o vinho. Certamente no mundo do vinho, o melhor lugar é o do consumidor. Você escolhe, toma, não gostou, compra outro, gostou, compra mais. Pode ter certeza que é o lugar mais confortável, porque está sobrando produtor de uva, de vinho, e está sobrando vinho no mercado, tá certo? Bom, o Felipe me escreve perguntando o seguinte: Dudu, essas notas terrosas e de pedras molhadas que encontramos em alguns Pinot Noir podem ser classificados como mineralidade? Olha, Felipe, a pedra molhada certamente ela é classificada como mineralidade, um termo muito discutido, muita gente não gosta desse termo, mas se você fizer um curso em Chablis, como eu já fiz, você vai perceber que o termo mineralidade existe e que existe um diferencial enorme a respeito de mineralidade num mesmo terroir, num mesmo local, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor tipicidade do estilo do que a gente chama de mineralidade, dessa pedra molhada, desse água, uma pedra no sol quente, quando cai aquela chuva, aquilo é típico. Ou quando você quebra uma pedra, aquele cheiro que a ciência diz que as raízes não absorvem o necessário para representar isso numa uva, num vinho. Quando você faz esse curso, eu provei sete vinhos de climas diferentes dentro de um mesmo Premier Cru de Chablis, com aromas diferentes um dos outros, todos minerais, uma coisa fenomenal. Portanto, é verdadeiro. A coisa da terrosa, que é o sotobosco ou subois, que nada mais é do que as folhas murchas, velhas, úmidas de um bosque, todo mundo já sentiu isso. Esse tipo de aroma não remete ao que se chama de mineral, mas é terroir puro, que você encontra em vários lugares, tá certo? Espero ter te ajudado. O Weasley me escreve dizendo que tem uma curiosidade que está tomando o tempo dele. Seria possível plantar uma uva vinífera na região norte do Brasil? Conhece alguém que implementou essa loucura? E quais castas poderiam se desenvolver lá? Bom, Weasley, depois escrevi para ele no inbox dessa mensagem e descobri que é lá no Acre que ele tem uma propriedade. Eu nunca ouvi falar de vinho feito lá no Acre. Eu acho, hoje se produz vinho onde se quer, né? Uma coisa fenomenal. É claro que há lugares que o terroir tem aptidão, nós falamos disso outro dia, a respeito de uma pergunta, e os lugares de aptidão claramente produzem grandes vinhos. Outros lugares o cara cisma que quer fazer vinho e nem sempre é o ideal, né? Aqui em São Paulo estamos vendo muita gente arrancar pés de café de excelentíssima qualidade, da aptidão do terroir, para plantar a vinha, por uma questão de vaidade, ter um vinho para chamar de seu. Não boto muita fé nisso. Agora, o Weasley, eu sugiro você procurar a Embrapa. Eu não tenho esse conhecimento
é preciso saber o tipo do seu solo, de subsolo, saber o tipo de clima, como é a amplitude térmica lá. São vários componentes que a Embrapa, lá do norte, vai poder te ajudar. Entra no site da Embrapa, encaminha essa pergunta. A Embrapa é muito competente, muito dedicada, uma estrutura fenomenal que certamente vai lhe ajudar. Tá certo? O pessoal acha que eu sei tudo, eu não sei não, mas pelo menos dou uma orientação aqui para você. Sucesso, Wesley, depois me conta, tomar um vinho do Acre, vai ser legal, hein? Bom, um outro Felipe, quanto Felipe, não? Didu, você poderia nos indicar boas relações custo-benefício entre vinhos brancos argentinos? Principalmente os cultivados em regiões mais altas ou mais frias? Obrigado. Bom, Felipe, vamos lá, com o maior prazer. Selecionei vários vinhos brancos argentinos fenomenais que você deve provar. Olha, por R$ 171 você encontra lá na Premium Wines o Gendelalma GGG Chenin Blanc 2023, um espetáculo, leveduras indígenas, um Chenin maravilhoso, você vai gostar bastante. Você tem também do mesmo produtor, mais caro, mas uma preciosidade, esse custa R$ 413, o mesmo Gendelalma, Outra Piel, Chardonnay 2021, um vinhaço que você vai gostar demais, com muita intensidade, muita cremosidade, e vinhos feitos com as próprias leveduras. Você tem ainda por R$ 170 o Fabre Montmaior Reserva Chardonnay, também lá na Premium Wines, um grandíssimo produtor, um francês que foi para a Argentina, faz vinhos maravilhosos. Com um ótimo custo-benefício, preço-qualidade, a R$ 78, lá na Premium Wines você tem o La Consulta Chardonnay, bem fresco, com belo corpo, um vinho bastante gostoso. A Mistral tem o Chenin do El Inimigo, que é um show de Chenin Blanc, a R$ 375. O El Inimigo que dispensa apresentações. E olha, não é custo-benefício que você espera, mas eu não posso falar de vinho branco argentino sem lhe dar essa indicação para um dia na vida. Você, em vez de comprar 4, 5 vinhos, você economiza esses 4, 5 vinhos e com esse dinheiro, ou junte amigos para 4, 5 amigos e rateiem a conta e invistam R$ 1.600 para comprar um Catena Zapata Adriana Chardonnay White Bones ou White Stones. Os dois são maravilhosos e distintos um do outro, desse fantástico vinhedo Adriana de altitude, um show, um vinho que todo mundo deveria provar um dia na vida. Eles têm a R$ 112 lá na Mistral também, o Uxmal Chardonnay, um belíssimo vinho, bom exemplar, custo-benefício bom. Você tem também o Alma Negra Blanco, que é um branco que ele não conta as castas. O Alma Negra gosta de fazer o mistério do assemblagem das castas, e esse custa 225, é do Ernesto Catena, um cara que tem vinhedos todos orgânicos e faz vinhos primorosos. Outra dica de preço muito bom é o Alamos Chardonnay, o 2024, provei há pouco tempo, R$ 128, belíssima compra para você. Você tem também o Alamos Viognier, também R$ 128. Bacana você ter os dois para exercitar o perfil gustativo de castas diferentes, feitos pelo mesmo produtor, com o mesmo cuidado. Você tem na World Wine um 35 Chardonnay, 30 de Gewürz, 20 de Pinot Gris e 15 de Riesling a R$ 276, que é o Otrônia 45 Rugientes Corte de Blancas, um vinhaço muito gostoso, untuoso, fresco, vale muito a pena.
Eles têm também o Chardonnay do Sofenia Estate Wine, muito bacana, R$ 186. O Alto Las Hormigas Blanco é um show de vinho também, a R$ 136, um produtor orgânico de altíssima qualidade. Um vinho que eu fiz questão de incluir aqui, que está em falta, mas você deve acompanhar para quando chegar a comprar, que é o Valisto, mas fala-se Valisto, Extremo Viejas Blanca, que ele é 50% Riesling e 50% Uniblanc, vinhedo de altitude, biodinâmico, um cara fenomenal, fazendo vinhos maravilhosos. A linha do Valisto é muito farta e os vinhos estão para chegar aí. Acompanhe, porque é uma grande compra. Lá na Havana também você tem o Semillon do Mendel. O Mendel é uma vinícola sensacional do Roberto de la Mota, um dos maiores enólogos talvez o mais importante enólogo hoje da Argentina, o Roberto de la Mota, filho do Raul de la Mota, que foi considerado o maior da história na Argentina, e ele hoje tem essa vinícola própria, que é a Mendel, e esse vinho é um espetáculo, custa R$ 278, e se você for associado lá ao plano deles do Ravan Elite, você paga uma vez por ano, parece que R$ 1.500, e durante um ano inteiro o que você comprar lá é pela metade do preço. Então, dependendo do seu volume de consumo de vinho no ano, vale muito a pena, porque os rótulos da Havana são maravilhosos. Aí, nesse caso, sairia por 139. Eles têm também o Lagarde Guarda Chardonnay, um grande vinho a 288 ou 144 no Ravan Elite. E você tem também o Lagarde Viognier. Adoro esse Lagarde Viognier, essas meninas lá da Lagarde são muito competentes. O vinho é um show, R$ 198 ou 99 no Ravan Elite. Você tem ainda o Entre Linhas Viognier. O Entre Linhas Viognier já é um vinho de 398, mas no Ravan Elite 199. E ainda para terminar, você tem o Encubierto Blend de Blancas, 288 ou 144 no Ravan Elite. Que tal? Não faltou dica de vinho branco bom lá da Argentina, hein, gente? Capricha aí na sua adega e vai fazendo o seu estoque, tá certo? Olha, o que eu tinha para vocês hoje era isso, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, isso nos ajuda. Você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, você é avisado. E compartilhe. Peço a você que me ajude a compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Quinta que vem estamos de volta e até lá você beba com moderação. É uma taça por refeição, faz bem para a sua saúde, bem para a digestão, bem para o coração, faz bem para o seu espírito. Incorpore uma taça por refeição na sua vida, você vai ser uma pessoa mais saudável e mais feliz. Saúde!